Aí. Aê! Tudo bem, galera? Tudo Tudo ótimo. ótimo, tudo Mais um lindo. episódio do Grilados. É isso aí. Gente, eu amo gravar com vocês. Também amo Sério? gravar com você. Eu não Sério. sei se eu gosto, não. A gente não gravou na última semana, Eu né? sou Então, um tipo, pouco dá obrigado. saudade. Eu sei que você ama, gente. Dá Não, uma saudadezinha, né? dá, Ficar sem gravar. dá. Uma semana que a gente fica sem gravar, dá saudade, né? É isso aí. Pois é, queridinha. E vamos jogar? Qual que é o tema de hoje? Qual Ou tem que que é o apresentar tema? primeiro? Não tem que apresentar, né? Eu acho que tem que apresentar. Pessoas novas que estão começando a seguir o Grilados. É isso aí. Vamos começar então pelo. Ela vai pra lá porque ela é Ih! louca. Sou eu, pero que sou. Começar aqui do lado esquerdo, né? E aí depois você vai pra quem agora? Depois eu vou pro Lady! Fernanda Giovanni, nossa voz da verdade, da consciência. Fala, galera. Você tá até me confundindo que eu tô errando a câmera aqui. Depois você, meu amorzinho da minha vida. Eu apresento ela, Lady! Eu sou o @pefo.oficial. Todo mundo agora já sabe o porquê. Desde o último episódio, né? Verdade, inteiro que a gente descobriu. falou dos Fãs, né? É as loucuras de Exatamente. fãs. Dos fãs, é E isso qual aí. será o tema de hoje? Tema de Tananã. hoje, o que será o tema de hoje? Será aquelas crianças que vão para a escola e lá o que os pais fazem? Eles pedem para a escola ensinar ou educar? Boa pergunta. É, O tema de hoje é educação. É isso educação na aí. escola, né? O É legal ensino falar de hoje em sobre isso. dia. Acho que é um assunto que tá deixando o Brasil inteiro grilado. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né? Sobre verdade, essa envolve questão. O mundo inteiro, né? O mundo É um inteiro. assunto que envolve O todo mundo inteiro. mundo. E a gente vai falar sobre isso, né? Tem até Exatamente. a série adolescente que a gente pode comentar aqui, né? Mas E falando nisso, a série adolescente, você vai lá no canal Desce e Arrasa, tem um vídeo falando sobre essa série. Corra lá, é @Desce e Arrasa. não é? Top demais. Então, educação na escola, o que vem mudado, né? O que tem mudado na escola? Eu lembro que eu estudei Você no Colégio da lembra Mentira. ainda? Lembro, faz muito pouco tempo. A memória Faz ainda muito tá pouco ótima. tempo. Minha memória é maravilhosa, gente. Vocês não têm ideia. E eu lembro que eu estudava no Colégio Adventista, né? E eu tinha Trabalhada na evangélica. todo trabalho na Evangê. E aí, o diretor da escola, ele foi militar. Então, ele chegava na escola, ele já fazia aquele negócio assim, direita a volver, esquerda a volver, aquela coisa assim, né? Então, a gente tinha que fazer isso porque era meio que aquele ensino militar, né? O que muitas pessoas condenam nos dias de hoje, mas eu acho que assim foi muito incrível porque a criança, ela precisa um pouco de disciplina principalmente no começo da criação, né? Para não se perder no meio do caminho, porque sempre a gente vai chegar num ponto que a gente tem 3 pontos. O ponto que a gente tá começando a vida, o ponto que a gente acha que sabe tudo e o ponto que a gente se perde porque na verdade a gente não sabe nada, né? Exatamente. Aquele que realmente dá né? Exatamente. Então, assim, eu acho que, assim, o que eu percebo hoje, né, da época que a gente estudava, né, que nós somos todos da mesma idade, 25 anos, né? Então, da Isso época que a mesmo. gente estudava, aos dias de hoje, né? Eu percebo que antes tinha muita questão, eles eram mais rígidos, né? E tinham aulas que não tinham hoje, por exemplo, da pátria, né? Como que é? CIA, lá, como que é? Educação Moral e Cívica. Educação Moral e é isso Cívica, mesmo. que era uma matéria incrível, porque ensinava as pessoas a ter amor à pátria. Só que eu acho que também, o que acontece? Eu acho que é o assunto de hoje, né? Que deve haver uma evolução na educação. Sem dúvida. Eu acho que a humanidade evoluiu, porque eu acho que, na verdade, se a gente analisar, até na nossa época já era ultrapassado, Sim. né? E isso era coisa dos nossos avós. Então, até hoje, tem o mesmo ensinamento. Então, hoje você tem celular, você tem computador, você tem muita comunicação e você não tem a evolução aí dentro do estudo, né? Então, eu trago aí esse pensamento para desenvolver. Eu acho que até tem, de uma certa forma. Sim, Eu vejo hoje na escola pública, minhas filhas são de escola pública, então eu vejo assim que o ensino tem tentado acompanhar a tecnologia. Tem muito estudo agora, tem a Sala do Futuro, tem algumas coisas assim que, mesmo em sala de aula, os alunos aprendem online.
tem que fazer prova online, tem que fazer atividade, tem que fazer algumas coisas que é passado, até para uma avaliação não só do aluno, mas também dos professores. Então, até tem tentado acompanhar, mas eu acho que ainda falta muito. Não está no mesmo patamar, assim, a verdade é essa. Melhorou Eu acho. bastante, mas ainda tem muito a crescer. É que a gente nunca vai saber qual é a fonte do erro, ou se está existindo um erro ou não, né? Mas a gente sempre vê, até no cinema mesmo, desde muito tempo, sempre se fala, né? Sempre tem um professor que traz uma novidade, um professor que Sim. muda a escola, os alunos e tal. Talvez possa ser uma semente que seja plantada no próprio professor, né? Para fazer isso mudar, né? Sim, exatamente. Mesma opinião, Fefo? Concordo e não discordo. Eu tenho uma Só opinião. observo. E você, Fer? Eu tenho uma opinião. Eu creio que a pandemia mudou muita coisa em relação a isso, né? Sim. E antes da pandemia, realmente, praticamente não tinha aula online. Eu dei aula 4 anos no estado, em 2010, ali, mais ou menos. E eu vivi na pele um pouco da Mas naquela época a sua lá era magistério, né? Na época não era magistério, mas a lousa ainda era verde, tá? Hoje não é lousa mais, é quadro branco hoje. É. Mas a gente tinha muita dificuldade, e eu acredito que não é só daquela época, hoje ainda, aonde a escola, ela mais do que educar, né, que ensinar, na verdade, ela acaba fazendo o papel de educar as crianças. Então, eu creio que a escola perde muito tempo com a educação, né? Ao invés de perder tempo, né? Investir tempo com o ensino. Tinha sala de aula, que a aula era 50 minutos, a gente demorava meia hora para conseguir o silêncio da sala para você conseguir dar alguma matéria. E chega um certo momento que o professor desiste, o professor simplesmente abre mão, começa a escrever na lousa, quem quer aprender à frente, quem não quer. Ele deixa de correr atrás porque ele não está lá para ficar mandando o aluno sentar na cadeira, o que quer sentar em cima da mesa. Ele não está lá para falar, sai do celular, porque primeiro não era nem para estar o celular na sala de aula, mas os pais acabam mandando. Agora virou leite, cortaram, né? Agora não pode mais. Agora é meio, graças a Deus. Mas ainda assim, muitos levam e ficam usando escondido, Sim. né? E entre outras coisas, né? Ele acaba perdendo mais da metade da aula colocando a sala em ordem. Pegando o gancho do que o Eli falou, na minha época, para a gente entrar na sala de aula, fazia uma fila no pátio, lembra disso? Lembro. E aí a gente entrava naquela fila, e a fila já era por ordem de onde ia sentar lá, e a gente já sentava certinho, ouvia o professor, né? Tudo bem que era muito assim, era muito militar mesmo, né? Sim. Era até pesado em alguns aspectos. Eu acho que o mundo mudou, isso precisa ser mudado. Mas se os pais ajudassem a cuidar da educação do filho, para o filho chegar na escola e ter ensino de qualidade, acho que seria muito melhor. Sim. Eu acho que até escola, porque nessa época mesmo, a escola. Pode ser que essa época foi uma época que meio que mal acostumou muitos pais também, né? Porque a escola em si, ela meio que pegava para ela essa necessidade de educação mesmo, né? Ela meio que misturava muito a questão do ensino com a educação. Então os filhos eles eram educados e que eu esqueci a palavra, como que é? Bom, eles eram educados ali pelos professores que batiam régua e tal, né? Aquela coisa toda. Então, muitas vezes, os pais se acostumaram mal, né? Mas na verdade, assim, lá atrás, eu acho que nem na época da pandemia, menos ainda, antes disso, os professores eles tinham uma autonomia sobre o aluno e o pai deixava essa autonomia realmente, né, fluir. Hoje em dia, não. Verdade. Hoje em dia, dependendo do que o professor fala para o aluno, ele é punido pelo pai. Então, foi o contrário. Em vez do professor ter liberdade para mandar no aluno, hoje o aluno tem liberdade para mandar no professor, porque o pai e a mãe estão a favor do aluno. E, na minha opinião, sabe quem é que mais tem diploma? Que deveria, né? Ter mais diploma? É o chat GPT. Hoje em dia, Quem tá fazendo as provas? hoje em dia, Você pega chat assim, GPT. qual é esse cálculo aqui? O chat GPT responde. Mas você lembra do episódio que a gente fez a respeito das inteligências artificiais? Aham. Sim. As crianças. Tem até uma cena nossa da Sim. Valentina, né? Falando, conversando lá, pegando opinião, pegando o resultado de prova, essas coisas de Então, o conteúdo. diploma tem que ser assim.
Nome lá, Chat GPT, Exatamente. pai, e o nome do adolescente, né? É bem É, isso, gente, é bem isso. mas eu acho que Eu isso acho mesmo. que também uma coisa legal é assim, a importância do professor ficar atualizado. A gente vê realmente na internet que hoje em dia, o pessoal começa a fazer umas continhas lá de matemática, que eu falo, nossa, era tão fácil, eu não sabia fazer, né, uma tabuada. E aí eles colocam uma lógica que na sala de aula não chega, talvez, para aluno. Verdade, é isso Eu mesmo. acho que Tem muito isso. a atualização Verdade. do professor talvez faria muita diferença. De fazer com que não só a matemática em si, mas a matéria em si fique mais interessante, né? Trazendo esses quebra-tempo aí, né? Hoje em dia, a geração do arrasta para cima, Sim. aquele negócio, 30 segundos pula vídeo, 30 segundos pula vídeo. Às vezes não Uma chega nem aula de isso. 50 minutos, eles não conseguem mais ficar atentos. Mas se o professor não tiver um manejo ali para ele conseguir dar uma aula melhor, né, e atrair a atenção, ele não vai conseguir dar aula. Daqui 2, 3 anos, esquece a escola, vai fechar a escola. Ninguém vai conseguir passar de ano mais. Vou aproveitar, deixa e falar sobre um professor que ele chama muito a atenção dos alunos, porque ele entra na escola de uma maneira diferente. Às vezes ele vem de patins para dar aula. Apareceu até em um jornal aí, o Perfil Fantástico, enfim. E ele atrai a atenção dos alunos exatamente dessa maneira diferente. Ele vai fazer, por exemplo, uma aula de matemática. Às vezes ele leva uma pizza para falar sobre a aula de matemática, dividindo, usando a pizza como exemplo, e divide com a galera, sabe? Então ele chama muita atenção dos alunos, é bem bacana. É difícil acontecer isso hoje em dia. Só quem sabe vai cantar agora. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar tempo. Pipoquinha pra todo mundo! Chega no carro, esse é eu vou tomar um tacacá. A turma C vai ganhar 2 barras de sushi. Só quem sabe vai cantar agora. Eu vou tomar um tacacá, dançar. Desse lado, vocês não são sensacionais. Quem são vocês? Foram demitidos. Qual é a nova média salarial dessa empresa? Cara, isso é questão de vestibular, vocês têm que saber fazer. Olha, tirando o braço. Isso entra naquilo que eu falei, né? Que sempre você teve, até o cinema mesmo em si, ele sempre trouxe pra gente filmes onde professores tentavam mudar o cotidiano do aluno, fazendo com que fosse mais interessante, né? Você tem filmes Exatamente. como Poeta, como que é Sociedade dos Poetas Mortos. Sim. Você tem diversos outros filmes que sempre tinha um professor ali mais interessante, mais legal, que trazia o assunto de uma forma diferente. Professor que sofria polêmica porque os outros não queriam fazer igual, aí Exato. todo mundo começava a criticar, né? Sempre tinha, né? Eu acho que vai muito da escola fazer Gente, eu com que nunca dei seja a sorte de interessante. arrumar um professor Eu assim. também Eu não. tive, Eu tinha uma não. professora de inglês, chama Kátia. Ela fazia dinâmica com a gente. Então, Aham. tipo assim, você tem contato 1 até o 100 sem gaguejar, valendo uma caixa de bis. Entendeu? Ela Olha, fazia isso. Teve uma outra também, a Adriana, que ela levou uma vez a música do Roxette, que era How do you do? Então a gente tinha que cantar, sabe? Entender o que estava falando na música. aham. E também valia uns prêmios, sabe? Então eu tive essa sorte de ter esses professores. Ah, legal. Eu não posso reclamar E era escola também. pública, não era É, escola particular. então, a partir da quinta série, eu fui para a escola municipal, né, em Hortolândia. E aí. Mentira, gente. Foi incrível. E aí eu teve a sorte de falar assim que eu tive alguns professores muito interessantes. A minha professora Edna, de inglês também, que sempre trazia músicas. Eu lembro que ela trouxe uma música dos Beatles, que olha que engraçado. Eu lembro da música até hoje, não inteira, mas eu lembro. My bonnet lies over the ocean, my bonnet lies over the sea. Então, eram professores que tentavam fazer a diferença, né? Professora Edna, professora do Celina, vários professores que eu trago até hoje na memória, assim, que eram professores 3 ou 4. Em Os memória outros. mesmo, né? Porque a época que vocês Ah, mentira, estão estão todos vivos todas no outro plano maravilhosos. espiritual. Não, estão Olha, maravilhosos aí. deixa eu contar uma história. Uma vez, nesse período dando aula, acho que foi numa 7ª série, eu entrei e eu era muito brincalhão, assim, os alunos do do intervalo, estava todo mundo assim, pra gente conversar e contar piada. Eu entrei na sala e um menino estava com um skate. Eu falei, me dá esse skate.
E eu nunca tinha andado de skate na vida. Aí, a hora que ele mandou o skate, assim, eu bati o pé, prendi o skate, coloquei o outro pé em cima. A hora que eu fui ver, eu tava com 2 pés pra cima de bunda no chão. No meio da sala, né? Como? Bom, Quis pelo menos, fazer a graça, né? Ai, Quebrei, eu vou Não é? quebrei o pelo menos gelo. conseguiu atrair os Quebrou o alunos, gelo né? e o braço. E o Cox. É. E a bacia que não cola mais. Gente, eu vou contar um Por isso que ele saiu segredo. da mesa, gente. Brincadeira, Eu vou gente. contar um segredo do Fer a respeito do que ele estava conversando anteriormente. Ele falava que ele, né, que quando o pessoal não prestava atenção, era uma demora para até conseguir todo mundo prestar atenção, perdia-se muito tempo de aula. Ele, algumas vezes, porque ele já me contou essa história, ele chegava, não falava nada na sala, só chegava e sentava e ficava esperando. E aí ele fala que os próprios alunos começam a chamar a atenção um do outro. Diz que ele falava assim: quem tá perdendo são vocês, eu continuo ganhando. Se vocês estudando ou não, eu continuo ganhando o meu. E aí os próprios alunos começavam a entender isso e um chamar a atenção do outro até que a sala inteira prestasse atenção do professor. É verdade. Mas eu acho que hoje não funcionaria isso. não. Demorava umas 6 horas? Demorava. Não, mas eu já tive. Eu acho que todo mundo já teve algum professor na vida que fazia umas coisas dessas, né? Umas pressões psicológicas, assim, né? É isso aí. E você tem algumas coisas para falar com a gente hoje? Sim! La pergunta. Vamos aos jogos das La perguntas. la Tenho, pergunta. sim. Vamos La lá, pergunta. gente. Vou lá. Quais disciplinas vocês tirariam e qual vocês colocariam no ensino, tanto público como No ensino geral. particular, hoje em dia? Eu tiraria, Matemática, não, brincadeira. porque assim, eu sou muito ruim mesmo, porque eu detesto desenhar. Então eu tiraria educação artística. Eu não ia brigar Ah, com você, porque eu eu adoro imagino. educação artística. Assim, É artes foi legal hoje, né? foi legal você falar isso. Tem um ensino. Tem algumas escolas em outros países que a gente vê que eles dão a liberdade de você poder fazer determinadas aulas. Eu acho que algumas aulas você poderia ter essa liberdade de você querer ou não fazer. Sim. Porque aí você consegue trabalhar e misturar idades e salas mesmo, né? Nessas aulas específicas. Então é uma aula de artes. Entra na 7ª, da 4ª, da 3ª, entra numa aula só e faz. Por quê? Eu acho que são aulas específicas que você consegue trabalhar exatamente no aluno que quer ser trabalhado. É igual a música, por exemplo. Eu acho que a música é algo que deve ser trabalhado, mas para aqueles que querem Não, mas eu posso trabalhar. falar uma coisa? Seria que nem eu brinquei, né, de tirar a educação Sim, artística, né? Por mais que eu sou ruim, eu acho que tem que ter para todo mundo. É igual a música, é igual o teatro. Por quê? Por mais que você não vá para aquela área, mas como ser humano você acaba se desenvolvendo. Os meus homenzinhos ainda são de palitinhos São. Nos do desenho. desenhos. Nos desenhos? São. Eu desenho mal? Sim. Mas foi importante para mim? Não, porque eu não trabalho com isso. Foi importante para descobrir que você não gosta disso. Mas o importante é assim, de repente você, né, alguma habilidade, alguma coisa, nada é perdido, né? Às vezes você se descobre Sim, iniciando uma sim. coisa que você a princípio não gosta. Mas eu acho acho que assim, interessante. colocasse igual faz nos Estados Unidos. Você tem ali a carga que é obrigatória, e você tem algumas coisas que você se inscreve porque você tem que se inscrever, por Sim. exemplo, 3 aulas de categoria tal, sabe? Assim, eu acho que deveria ser mais ou menos dessa forma. Joana, Vai ter que fazer, uma hora você vai ter que fazer, porque por exemplo, sou da artes. Você vai trabalhar muito com coordenação motora. É isso que eu ia falar. sim, Sim. sim. É importante. Mas eu É porque Eu tenho eu coordenação não sei. motora no momento? Não. Concordo que você poderia ter até uma oitava série. sim, Ensino médio já é um preparo para a vida. Aí entra isso que você está falando. Não, então agora eu estudo minha carga horária, mas a base é de todos. Por sim. exemplo, geografia. Eu lembro muito Era outra pouco matéria da também que eu aula de quando eu detestava, tinha aula mas de geografia. Eu lembro de quando eu dei aula de geografia, mas quando eu tive aula, muito pouco. Mas a gente falou assim, no ensino médio para frente, eu escolho se eu quero Sim. isso ou não. Então, mas eu acho que assim, eu concordo com você, porque geografia, por exemplo, geografia, na verdade, eu acho que deveria ser obrigatório para todos sempre. Algumas matérias, por exemplo, geografia, história, matemática, português, essas matérias são Mas básicas, deveriam hoje, ser obrigatórias. você cursou geografia, certo? Não cursei. Eu tive Você geografia na teve minha carga na de sua carga. estudo. Você achou importante isso? No momento, eu acho que foi importante, porque, Qual a Fernando. capital do Afeganistão? Não, hoje eu não vou saber.
Mas eu acho que pelo menos pra você ter uma Hoje noção, nem precisa. ChatGPT? Cadê? porque tem um vídeo do menino, não sei se vocês já viram, agora o Ai, Fefo a me fez, geografia é importante o pra Fefo, mim. Qual o é a Fefo me, capital? me fez O uma, Fernando tá até procurando qual é a capital do Afeganistão pra jogar aqui. tem um meme do menino que ele fala assim, se eu fale 3 coisas que você mais usa na sua vida, aí a pessoa responde, aí ele falou, tá vendo que você não falou Bhaskara, você não falou você viu isso? É bem isso. Exatamente. Não, mas eu acho que tem que ter uma carga horária é ótima, uma carga de ensino que é obrigatória e uma que seja por escolha, mas Opcional. mas você tem que escolher 3 ali obrigatórias pra fazer. Por Qual que é que a eu capital do falo? Afeganistão? Você Eu, acha con- eu concordo com vocês, Vai que eu também não. né? Eu concordo com vocês, mas é que, por exemplo, a questão da música, por exemplo, da arte, se você colocar uma pessoa como o Fefo, por exemplo, ele vai desenvolver ali, como que é que você falou? Relação. Coordenação motora e tal, mas ele vai acabar com uma sala inteira. Entendeu? Mas Não, A sabe o sala quê? inteira vai ficar Sabe o que atrasada me porque a falaram? professora vai ter que ficar a aula inteira ensinando. Que quando a gente fazia o curso de artes, né, educação artística, né, na minha época, era importante porque você ia ter letra linda, que não sei o quê. Não aconteceu. Não acontece. Gente, se depender disso. Que a minha letra, gente, minha mãe fala, olha, de letras, se você fosse médico, daria certo. Mas não cursei medicina. Né? Agora eu vou falar o A que que eu. letra Porque eu não respondi a pergunta. Todos responderam, eu não respondi. Só pra falar, assim, uma matéria que eu acho que é muito importante não, ser que teria colocada. tirada. Ela falou, Não, ela Não, falou tirar ou tirar colocar. ou acrescentar. É. acrescentar. Então eu quero depois acrescentar uma. Não vai acrescentar mais, não. Falou assim. Então, o que eu tem que acrescentar. acrescentaria é a educação moral e cívica. Pode ser com outro nome, pode ser com outra questão, mas eu acho que é uma coisa que é ensinada na Europa, é ensinada nos Estados Unidos, eu acho que tem que ser ensinado aqui no Brasil. Porque, assim, muitas vezes o brasileiro, ele não briga pelos seus direitos ou pelo seu país porque ele não entende do Deixa que eu é o seu acrescentar direito. uma. Eu acho que nas escolas tinha que ter a matéria de culinária. Culinária. Para aprender a cozinhar um arroz, um feijão, porque, fia, não é só alho e cebola que põe. Lá no tempório, você tem lá chimichurri, pápricas, Edu Guedes, Ana Maria. Tempero pão, minha filha. Alho e cebola é coisa do passado. A nova moda é namorar pelado. Não, é Então, tempório. Então eu vou acrescentar uma justamente para a pessoa saber comprar lá no Tempório. Gente, educação financeira. Hoje tem muitas, mas ainda faltam também muitas. Mas lá a gente passa cartão de crédito, então ó. Porque são coisas que a gente vai estudar para a vida. Pior que é Eu verdade. acho que quando você fala de tirar geografia, de tirar história, por exemplo, você fica pensando assim, para que eu vou estudar isso? O que isso vai me acrescentar na vida? Só conhecimento. Só. Agora, a educação No financeira. passado você não muda. Exatamente, O Brasil já foi descoberto, disse que foi roubado lá dos dos índios. índios, exato. Isso você não muda, minha filha. Mas a educação financeira você vai levar para a vida toda. E você vai passar para frente em relação a filho, a sobrinhos, a família, a trabalho. Então, eu acho que isso é uma matéria assim, que deveria, assim, Também com acho. certeza, desde o primeiro ano fundamental. Desde o prézinho, na verdade. Também concordo. tiraria com tempo da bancada. Não, mas olha só, eu acrescentaria, eu acho que todo mundo tinha saído do ensino médio com conhecimento básico de mecânica, Também. porque o que a gente é passar da perna, porque tá com barulhinho no carro e a gente acha que uma coisa chega lá. Sim, uma amiga minha jogaram gelo embaixo do carro, falou que tava pegando fogo, e ela caiu Nossa. 3 mil conto, tiraram dela. Verdade. Deus. Isso eu acho que todo mundo tinha que saber o básico. Não quer dizer que você precisa mexer no carro, mas você precisa saber se o problema é elétrico, se é motor, se é suspensão, e o que é para ninguém passar pano na gente. Outra coisa, elétrica e hidráulica, porque todo mundo, se souber trocar uma lâmpada, não vai precisar ter eletricista. E bem, vai ter do mesmo jeito a profissão, mas acho que a gente evitaria muitos acidentes domésticos. Então, são duas questões, né, que Nunca corte o pisca-pisca ligado na energia elétrica. Nós do Uma nada. outra coisa que eu acho também importante. nem mexe no Aliás, ar-condicionado. Né? aliás, eu acho É. Tem o que Gugu lá. para acrescentar, tem várias. A gente falou de educação financeira, falou de elétrica, hidráulica.
Tecnologia, né? Também tem, mas é o que a gente estava falando a respeito de acompanhar o ensino. Não acompanha da mesma forma, particularmente falando, eu não acho que Tem a acompanha parte da do mesma forma. Excel, essas coisas que é legal, Isso. né? O computação básica, pelo menos para o ensino médio, e você falou aí, fugiu da minha educação no trânsito, pelo menos, claro que prático não, mas o teórico da educação no trânsito eu acho que teria que ter, de verdade. Porque também é uma coisa que a gente usa no dia a dia, que a gente vai usar no dia a dia, então não tem por que não ter, entendeu? Eu acho. Vou aproveitar seu gancho. Falar nisso, autoescola é uma coisa que tinha que acabar nesse Brasil, né? Sim, exatamente. Por que que o meu pai não pode me dar uma aula de trânsito? Por que meu pai não pode me ensinar a dirigir? Eu vou lá, faço uma prova, se eu passei, beleza, se eu não passei, eu tento de novo. Por que que fora, em outros países é assim e aqui não é? Porque dizem, né, e acho que a gente está aí para confirmar, uma máfia, né? Vamos combinar. Sim. Sim. Eu também acho, concordo plenamente, assim. Que nosso país também tem a questão do jeitinho brasileiro também, que é uma coisa que tem que se Sim. acabar, né? O brasileiro sempre também quer. Então, assim, é uma coisa que é desnecessária, mas é cultural do nosso país também, são duas contrabalanças ali, né? É cultural do nosso país também, sempre tem aquelas pessoas que querem levar vantagem, né? Sim. Então, muitas vezes estão pessoas que vão conseguir lá, não sei, sempre sabe, assim, o nosso país sempre tem, né, uma questão assim cultural, não o nosso país só, né? Existem outros países que são até piores, mas colocando que existe essa questão Na verdade, tem uma também. frase aqui muito famosa, eu acho que muita gente conhece, é típico do brasileiro, assim. Sempre, todos os dias, acordam duas pessoas, um esperto e um tonto. Qual que você é? Só que isso Exatamente. E o problema é quando os dois se encontram. Exatamente. Exatamente. Agora fica a dúvida, quem eu sou hoje? Gente, tem mais uma perguntinha para vocês. Pergunta. É, Qual a opinião de vocês em relação à participação dos pais na escola? Na escola, na educação dos filhos, de forma geral, Exatamente. se os pais fossem ativos, a educação seria uma educação de qualidade. Também É acho. fácil a gente criticar o governo, é fácil a gente criticar os professores, a escola, mas eu acho que não existe presença dos pais no dia a dia dos filhos. Tanto Sim. escola particular, escola pública, eu falo por mim, poucas vezes pego o caderno do filho para saber como é que tá, cobrá-los. A gente tem que assumir o nosso erro também. É Sim, fácil a gente verdade. falar assim, política é tudo ladrão, mas você acha um dinheiro na rua com o nome, CPF da pessoa, e você não, e o telefone você não liga para devolver, porque eu achei é meu. É fácil a gente cobrar dos outros, a gente tem que assumir os nossos erros. Então eu creio que falta muito, mas demais mesmo, esse controle que faz. Se olhar para a gente, eu não sei vocês, eu já apanhei do meu pai porque eu não fiz lição na escola. Já Sim, apanharam? Sim. com certeza. Quantas vezes a gente olha a nossa geração que está cuidando da geração que está vindo, cobrar no mesmo curso e até bater se necessário, ou bater não, porque hoje não pode bater, corrigi-los se Sim, necessário. Não é da mesma frequência igual. Eu vou te confessar que eu tenho falhado nesse ponto. De verdade. Todo mundo, é a nossa geração. A É. nossa geração não cria igual a gente foi criado. Mas eu falo até aquilo que eu comentei, né? A gente, muitas vezes, lá atrás, a gente falou, não, meu filho vai ser criado diferente. Só que a gente esquece do detalhe que quando a gente é criança, a gente olha para os pais, a gente acha que é diferente você ser criança e você ser adulto. Você acha, não, quando eu for adulto, eu vou atravessar uma porta, sei lá, um divisor de águas que eu vou virar adulto. É a ponte de Narnia, o arco-íris. Essa roupa de Narnia. É o guarda-roupa de Narnia, o arco-íris, e minha mente vai mudar, eu vou me transformar adulto. Só que quando você se transforma adulto, você percebe que você é a mesma criança lá de trás, que nada mudou, né? E aí muitas vezes você fala, não, porque meu filho vai ser criado diferente. E às vezes você cresce e você percebe que não é tão simples assim, né? Exatamente. E tá Posso tudo bem parar também. aqui? Eu já respondo assim, ó, Lembro, verdade. é legal os pais estar dentro da escola, mas ao mesmo tempo também é um problema. Porque assim, o que acontece? Muitos dos pais, eles querem ser ativos, mas eles acabam atrapalhando um pouco. Porque assim, sempre eles enaltecem os filhos. Então, assim, tem que ter a visão mesmo assim, meu filho tá errado, que não sei o quê.
sabe? Exatamente. E não assim, meu filho tá certo, né? Que nem recentemente, o filho falou pro pai que o menino da escola tava batendo nele. O pai, antes de procurar a escola, viu o que tá acontecendo, né? Tá com algum problema, vamos sentar e conversar, né? Não. Simplesmente ele pegou o carro e quase passou por cima do menino que tava batendo no Ah, eu filho vi essa dele. matéria. Então, É. assim, é complicado. Então, é legal o pai ativo, mas também é um problema. Eu acho que tem que haver limites. Tem que ter um diretor dentro da escola que Não, limite o negócio, né? diretor tem, mas assim, É. às vezes os pais querem passar por cima. Ah, mas ó, eu tinha. Na época da minha escola, que faz muito pouco tempo, tinha uma diretora, a minha Ele diretora, continua com a gente. a diretora da escola lá onde eu estudava, ninguém passava por cima dela. Ela colocava cada um no seu lugar, mas ela gostava dos pais que interferiam, que iam lá, participavam e tal, mas cada um no seu limite. Então, peraí, você já chegou até aí, agora eu continuo, porque eu sou diretora. E ela era bem assim, bem nesse naipe. Não sei se ela ainda está na escola, eu lembro que até alguns anos atrás eu fui votar, ela ainda estava lá. Sabe por que eu Mas, falo? Porque assim, a gente percebe, como a gente não tem mais essa prática de reunião de escola, né? Pelo menos eu e o Eni, a gente percebe muito a maneira que as pessoas se comportam, até numa reunião de síndico, sabe assim, a assembleia de condomínio. Que cada um quer colocar e eles acabam se esquentando, se não é da maneira deles, eles acabam brigando. Então, assim, é um problema. Mas também é uma solução. Mas tudo, se Deus deu 2 ouvidos e uma boca, ouça mais e fale menos. Exatamente. Aí Mas acaba ficando melhor, né? aí eu acho que entra numa questão assim. Hoje em dia, as pessoas perderam o senso, a educação no geral. E a gente não está falando de educação escola. Aí a gente está falando de educação que vem de berço, Sim. entendeu? Educação de dentro de casa. As pessoas são mais impacientes, as pessoas, é o que você falou, se não é do meu jeito, eu ignoro, eu brigo, eu grito. Hoje em dia isso não existe mais. As pessoas são cada dia mais ignorantes, cada dia mais olhando para o próprio umbigo, entendeu? E é por isso que dá esse tipo de Não, coisa, e né? olha só o que aconteceu comigo recentemente. Eu tava lá, né, no Tempório, e eu vi uma mulher que era conhecida. E aí eu peguei e chamei ela, oi, tudo bem? Ela, hoje não. Eu falei assim, hoje não o quê? Aí ela olhou assim pra mim e falou, eu tô perguntando se você lembra de mim. E ela do verdade. nada assim falando, hoje não. Olha, Eu falei achando que você assim, ia oferecer, pedir alguma coisa. e eu assim, você lembra de mim? Aí depois Nossa, eu ia tentar esquecer essa pessoa. não é, dá É. vontade. Passa amanhã, vamos ver se Aí eu peguei e virei pra ela e falei assim, não, não tô falando, não tô querendo te empurrar nada. Eu falei desse jeito pra ela. Tô perguntando se você lembra de mim. Aí que ela caiu a cara dela. Nossa, Aí você percebe que a pessoa ela perde até a semblante dela, assim. olha o Aí ela, brilho indo embora. o brilho indo embora. Ela, você tinha escola, né, de cabeleireiro? Sim, eu tava te perguntando isso. Nossa. Entendeu? Até Aí você, desanima de falar, né, com a aí você pessoa. fala, meu, quer saber de uma coisa? Vá, PQP, que Verdade, você ganha gente. Eu mais. sei dessa situação, se vocês quiserem, eu conto quem é. Então, assim, as pessoas Olha, elas não têm nem paciência para te se ouvir. tiver 10 comentários, fala quem é, fala quem é, fala Eu quem é, a conto no gente próximo coloca. episódio. Eu vou colocar 10 Coloca. vezes. Não vale as pessoas Não, dessa realmente, bancada. gente, a gente até é legal você comentar isso, porque assim, se relaciona também ao que é a escola, que é o ser humano hoje, né? É, a gente está fazendo uma promoção na loja, né? De quem preenche lá o cupom. Não precisa comprar nada, é só preencher o cupom, colocar na urna e você concorre a uma Ai, se eu cesta fosse vocês, eu nem de frutas colocava mais, naturais. porque já tem meu nome lá e quem vai ganhar sou eu. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente fica na frente do supermercado para oferecer isso para as pessoas, né, e tal. E as pessoas são extremamente grossas com a gente. Grossas. Hoje não, eu Não, tô não, com pressa. obrigado. Aí dá vontade de dar um tapa na nuca. E aí você fica pensando, E o porque. maco, meu anjo. Eu acho que, cara, eu fiquei nervoso aqui. Então aí você percebe como as pessoas estão alteradas nos últimos tempos, São né? Sem impacientes, paciência. né? Não é? Eu tô ao ponto de tomar um Lexotan. Rivotril. Não é? Já aproveita, deixa pra oferecer para essas Deixa, pessoas, né? deixa. Não, já Camomila oferece Flor, mesmo lá. Camomila Flor, promoção, Então já entra no sem noção essa história sua? Tô sem noção. Momento sem noção da escola. Gente, eu sempre gostei de me mostrar, de me aparecer, né? Me amostrar, que nem Me diria alguém que eu amostrar. conheço. E aí, lembra que você estava falando que ia lá na frente da escola, fazia fila, né, tal, e a gente cantava hino da bandeira, né, o hino nacional, blá, Isso. blá, blá, né?
E quando eu ia lá, japonês da pátria, eu queria cantar bem alto. Só que aí, do nada, Nem é japonês, você sabe, né? japonês. É, japonês. Eu falei japonês, não Ah, falei tá. Você tava japonês. zoando, porque a gente zoava quando era criança, Olha, lembra? A gente paciência. zoava Na minha época era só o hino nacional, não tinha Sei, momento de. sei. Aham, tá bom, Um Fernando. momento de. Não é pra cortar, hein? Não é pra cortar. Aí, Momento de descontrole aqui. eu cantava bem alto, né? Que eu queria cantar o mais alto. Tá. Só que aí, às vezes eu dava uma errada da música e o silêncio ficava. Fazendo Só igual aparecia Chaves. eu. Só aparecia Igual eu. Chaves, foi o silêncio, esse professor que fica enchendo o saco. E nisso, a minha escola tinha uma fanfarra também, né? Eu tocava corneta. Só na corneta, falava. Não era aquela flauta doce? Não era flauta, era corneta mesmo. Ah. E aí, eu queria cantar, né? Bem alto, né? Só que aí o professor mudava, sabe? O professor Honório, ai, maravilhoso, um dos melhores professores de música que eu já tive. Foi o seu Honório e o Vandeco, né? São Ai, duas Vandeco, pessoas, assim, de olha. música sensacional. O Honório já não tá mais aqui, né? Já faleceu. Vandeco tá firme e O forte. Vandeco tá... E permaneça, meu filho. E aí, ele mudava, então, aí, o povo cascava o bico comigo, né? Porque eu errava. Então, esse era os meus. É um momento sem noção meio fraquinho hoje, né? Não é nada polêmico, não. Ai, gente, é isso aí. Eu quero colocar um outro assunto para vocês que tem se falado muito. Hoje em dia, eles rotulam muito as crianças como rotulam, não sei se a palavra certa é essa, eu acho que até vão me criticar por essa palavra que eu estou usando, né? Mas assim, hoje em dia, as crianças são muito diagnosticadas com TDAH, com déficit de atenção, com isso, com aquilo. Antigamente não tinha-se muito isso, né? As crianças continuam do mesmo jeito, gente. Eu era do Sim. tipo que se fosse hoje eu teria déficit de atenção. Eu com certeza, eu também seria diagnosticado. Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Olha, Ai, gente, eu não sei eu porque tenho assim, opinião. eu tenho um probleminha, né? Assim, Vamos supor. Não, eu acho que assim, todo eu mundo. perco às vezes, né? Às vezes o Eu acho que assim, foco, ó, né? eu vou falar minha opinião. Eu subo a escada 10 vezes procurando um negócio. É, E às vezes é o mesmo negócio. eu vou falar minha opinião. Todo mundo tem problemas. Ninguém é Mas perfeito em você tem tudo. mais que eu. Ninguém é perfeito em tudo, você concorda? Sim. Então, se você perguntar, tem pessoas que vai ser expert em xícaras, tem pessoas que vão ser expert em celular. Aí você coloca numa escola onde a pessoa tem que estudar xícara e celular, ela vai ter mais facilidade de aprender celular, porque ela entende mais de celular e menos facilidade de aprender xícara. Ah, não, agora você tem um problema porque você não entende de xícara. Como assim? Eu acho que assim, existe realmente um problema, existe crianças que estão com problema, só que fica muito mais fácil também você diagnosticar a criança, porque aí você bota um remédio e a vida segue, você não agarra aquela responsabilidade para você. Lembram a época onde ninguém mais tinha doença, tudo era virose? Sim. Vocês lembram disso? Ai, eu não era nascido nessa época. Ah, com certeza. TDAH. Tinha uma época que ninguém morria por doença, só morria por Covid. Exatamente, exatamente. Aí entrou É. o Covid, então agora É. assim, alguém tá voltando a morrer, tá voltando a ter problemas de coração, tá voltando a ter Sim. infarto, mas numa época só morria de Covid. E eu entendo que o pai em si, ele quer um diagnóstico. Porque ele, às vezes, vê essa dificuldade no filho, porque o professor falou, né? Ele vê no professor um ser de Geralmente o mais primeiro a experiência. identificar é a escola, às vezes não é nem os pais que É. identificam, o primeiro a identificar é a escola. Aí o professor fala pra ele, tem uma conversa ali, fala, olha, seu filho tem um problema, ele vai ter o professor como uma referência de... Vai ter o quê? O professor como uma referência de ensino, né? Então, quando você tem uma referência, uma pessoa ali que sabe do que tá falando, você vai falar, meu filho tem um problema. E aí você quer um diagnóstico. E às vezes Mas, ele não tem gente, problema nenhum. antes de dar a Ritalina, passa lá no Tempório. Eu tenho um chá de valeriana maravilhoso, você entendeu? É pra Hashtag dormir, psicologia. gente. É só pra dormir. Valeriana é pra dormir, gente. Mas tem o mulungu que tira ansiedade. Tira a ansiedade, né? camomila pra dormir. Acho que a escola, se for brincadeira, eu não vou fazer essa piada, não. Eu ia falar Não que venha derrubar o nosso canal, não, hein, Fernando? eu ia usar conceito, falar que a escola não é um pote de bala, vamos usar o termo bala, que é tudo do mesmo sabor, e tudo igual. Né? A piada ia ser pesada e ia dar ruim. Então, assim, tem sim as suas particularidades,
A escola acho que responde muito mais do que os pais em relação a isso, porque o pai está com um filho em casa. A escola está com todos. Então, sempre vai ter um que desponta para melhor e Sim, vai ter um que tem mais dificuldade. Eu acho que, dependendo da orientação pedagógica, mais da escola, eles vão conseguir identificar se realmente é só um atraso, porque também tem a questão de idade, ou se é algo que precisa de acompanhamento. Mas sim. existe sim uma moda de. A gente, Eu acho. todo mundo tem problema. É fato. Eu vou E te falar assim, o que eu Seu ouvi. tratamento tem, alguns não. Vou te falar o que eu ouvi de uma professora da escola da minha filha. E, cara, aquilo me marcou demais. Eu sei que é exatamente isso. Ela virou e falou assim: é igual um pé de manga. As crianças são igual um pé de manga. Imagina um pé de manga, todas as manguinhas lá. Enquanto uma já está caindo, madura, a outra ainda está nascendo. Entendeu? Então, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito, cada um. Não é por conta disso que a criança tem um problema que tem que ser tratado com medicação, que às vezes é desnecessário. Para mim, muitas vezes é desnecessário medicação forte para uma criança. É só eu também acho. entender que às vezes que ela é mais devagar, mais, né, tem uma dificuldade mais, porque é normal do ser humano. Mas tem crianças que precisam. Sim, A gente não está existem. falando que não tem. A Sim, gente fala que existem. tem crianças que Mas eu, precisam, eu, mas eu, Sempre é, teve, a humanidade sempre foi assim. é que hoje é excesso, né? Na verdade, assim, vou falar pela minha filha, eu levei uma psicóloga e a psicóloga falou assim, não continua o tratamento, senão vai ficar. Eu falei, tá bom, obrigado, tchau, muito obrigado até agora, eu vou procurar um psicólogo. Porque não é ela que determina se eu vou medicar ou não. Aí exatamente. eu vou atrás de outros profissionais para aí sim tirar uma conclusão se eu vou medicar ou não. Que é aquilo que eu falei pra você. Não que eu esteja falando mal da sua psicóloga, mas eu acho que muitas vezes pode ser que seja preguiça do profissional. Não é Mas verdade? isso, É na mais verdade, simples. é igual Diagnóstico. remédio de dor de cabeça. Você toma e outros nem tomam, aperta aqui e resolve a dor de cabeça. Entendeu? Vai Gente, gente, mas vamos combinar. Hoje em Vai muito dia, de pessoas pra ver. hoje em dia tem uns psicólogos também que a hora que você fala, que abre a boca e fala que é psicólogo, Esse mas pessoa viagem, umas viagens muito loucas. ele ficou vermelho. Não, mas vamos encerrar porque aqui já... não, deixa eu concluir, deixa eu concluir. Não, de verdade. Você olha umas pessoas que falam que é psicólogo, que se formou em psicologia e tudo mais, mas você olha e fala assim, cara, eu acho que essa pessoa que precisa de um psicólogo, né? Aí como que você coloca uma criança sob a responsabilidade de uma pessoa dessa para dar um diagnóstico? O psicólogo em si, eu acho que assim, se a gente, Quarta o quê? eu me desestruturei. Continuar o papo, nós né, Vamos lá. se nós, né, precisamos de um psicólogo, que a gente só ouve o nosso problema, imagina o psicólogo que ouve de todos, né? Mas sabe que o psicólogo tem que passar, né? Com o Tem, psicólogo. isso. eu acho que tem mesmo. Mas para tudo, assim, ó, eu acho que existem profissionais e profissionais para todas as áreas. Então, Sim. tem professor, tem diretor que assume escola destruída e levanta a escola Sim. e assim, ó, a escola vira escola modelo. Então, é difícil a gente falar por um falar. Por isso que eu sempre sou a favor da segunda opinião. Sim. O médico fala para você, se já atendeu uma paciente, que ela falou para mim assim, a coluna dela conhece, e ela falou, o médico falou que se eu andar, minha coluna vai deslizar e eu vou ficar paraplégico. Aí eu falei, você tá fazendo o que aqui na minha frente? Não, vai embora, né? Eu vim com ela, 78 anos. Ela nasceu com escoliose. Aí o médico falou, agora que se ela andar, vai escorregar. Aí eu falei, olha, eu não vou te tratar, porque eu vou respeitar a opinião do médico, mas vai atrás de outro médico especialista em coluna e ele vai te dizer o que é melhor para fazer. Não vou pegar esse primeiro diagnóstico e falar, e agora então eu vou ficar deitado pro resto da vida. O outro médico vai te dar opinião. Então, para fins de profissionais, E profissionais. Eu concordo. O segredo é não sair acreditando no primeiro não acredito no primeiro sim também. Vamos buscar a melhor informação. A informação está mais fácil do que sempre foi também. Eu concordo. É isso aí. Mas é isso aí, gente. Nossa, né? rendeu o assunto também. Rendeu o assunto. É isso. É isso aí. Gente, se Gente. vocês tiverem alguma opinião sobre isso, deixe comentários aqui embaixo do vídeo. Curta o nosso canal, siga. E até a próxima. E né? até a Toca o nosso próxima. próximo assunto. Um beijo enorme para vocês.